Tenho certeza de que vocês já viram aquela estatística popular de que cerca de 30% de todo o tráfego da internet é conteúdo adulto. Como vocês também devem saber, atualmente há cerca de 10 mil soldados norte-coreanos na Rússia. Acontece que na Coreia do Norte eles não tinham acesso à internet, pelo menos não um acesso irrestrito. Enquanto estão na Rússia, têm um acesso menos restrito em comparação com a Coreia do Norte. E parece que muitos desses soldados agora estão viciados em ver conteúdo adulto. Agora, como se isso já não fosse engraçado o suficiente, o que torna essa situação ainda mais divertida é que temos novos detalhes sobre o acordo entre Putin e Kim. E parece que Kim não está ajudando Putin por pura bondade de coração. Antes de continuar com os detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, deixar seus comentários. Vamos continuar. Na verdade, está custando a Putin 5 bilhões de dólares toda a ajuda que recebe da Coreia do Norte, dos quais 200 milhões são puro dinheiro, em compensação pelos 10 mil soldados norte-coreanos que Kim forneceu. Bem, se você é como eu, pode pensar que 200 milhões é muito apenas por 10 mil soldados, mas realmente não é tanto, pois fazendo as contas, sai aproximadamente 20 mil dólares por soldado, o que é, de fato, muito menos do que Putin tem que pagar aos soldados russos ou conscritos que recruta. Como diz o famoso ditado, é a economia, estúpido. E para a economia russa, quanto mais barato o soldado, melhor. Porque além do gasto militar que Putin está impondo, a economia realmente não está indo tão bem. Então, no vídeo de hoje, vamos entrar em mais detalhes sobre como Putin está gastando quase 5 bilhões de dólares para que os norte-coreanos possam aproveitar conteúdo adulto na Rússia. Vamos começar. Agora, antes de entrar no novo vício da Coreia do Norte, vamos falar de algo interessante que acabou de acontecer. Houve uma reunião interessante. O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte visitou a Rússia e prometeu ficar ao lado da Rússia até a vitória. Olhe para este aperto de mão. Foi excepcionalmente longo. Tinha muito tempo livre, então cronometrei. E durou quase 57 segundos. Enfim, essa não é a parte importante. Vamos ouvir o que o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte disse, porque isso é o mais importante. Desde o início da operação militar especial, o respeitado camarada, presidente dos assuntos estatais da RPDC, Kim Jong-un, deu instruções de que devemos, sem olhar para trás para ninguém, apoiar e ajudar inabalavelmente o exército e o povo russo em sua guerra santa. Não temos dúvidas de que, sob a sábia direção do respeitado presidente da Federação Russa, Vladimir Vladimirovich Putin, o exército e o povo russo certamente alcançarão uma grande vitória em sua santa luta para defender os direitos soberanos e interesses de segurança de seu Estado. Mais uma vez, asseguramos que até o dia vitorioso, estaremos sempre firmemente ao lado de nossos camaradas russos. A Coreia do Norte estará com a Rússia até o dia da vitória. Mas por quê? Essa é a questão. O que a Coreia do Norte ganha com esse acordo? Sabíamos que eles estão recebendo alimentos, dinheiro e tecnologia espacial ou tecnologia de satélites, para ser mais específico, que podem usar com seus mísseis. Mas agora temos muitos mais detalhes. E vamos entrar nisso. A primeira e provavelmente a maior parte do novo relatório é o fato de que a Coreia do Norte e a Rússia concordaram em uma implicação militar direta da Rússia, caso haja uma guerra na Península Coreana. Agora, é claro, tenho certeza de que alguns de vocês vão apontar que, tecnicamente, a guerra nunca terminou na Península Coreana. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda estão em guerra. Nunca assinaram um tratado de paz e basicamente só tem essa zona desmilitarizada que está fortemente armada de ambos os lados. E a guerra poderia estourar a qualquer momento, especialmente considerando como as últimas semanas se desenrolaram. Primeiro, Kim explodiu a ferrovia Coreia do Norte e Coreia do Sul que o conectava. Depois, também houve notícias de que ele destruiu uma estátua ou monumento que seu avô construiu, que foi feito para simbolizar a reunificação da Península Coreana em um único país. Basicamente, Kim está deixando claro que não tem planos de reunificação pacífica com a Coreia do Sul, ou vice-versa.
Mas isso pode não ser simplesmente porque ele quer deixar as coisas como estão, com o Sul e o Norte separados. Parece que Kim está aumentando as tensões nas fronteiras. Mais especificamente, nas últimas 2 semanas, ele realizou 2 testes de mísseis que mostram as novas capacidades da Coreia do Norte. Agora, claro, alguns de vocês podem dizer que cada nação realiza testes, então não é grande coisa. Mas o maior problema aqui é que quando a Coreia do Norte realiza testes, não avisa ninguém. Então ninguém está preparado. Como o teste mais recente que acabou de ocorrer, ele disparou um míssil em direção ao mar do Japão. E não houve aviso prévio. Na verdade, havia um voo de passageiros que ia de São Francisco para Tóquio, ou algo similar para o Japão. E teve que mudar sua rota no último segundo porque souberam que a Coreia do Norte estava realizando um teste que ninguém sabia. Então, isso em si é um grande problema, como em qualquer outro país. Mesmo quando a China realiza exercícios militares ao redor de Taiwan, apenas como uma demonstração de força, quando estão descontentes com algo que Taiwan faz, eles anunciam pelo menos de 12 a 48 horas de antecedência. Assim, todos sabem e podem operar de acordo. Como evitar que barcos e aviões sobrevoem a área? Mas a Coreia do Norte simplesmente dispara, e todos precisam reagir rapidamente. Isso em si é um grande problema. Mas além disso, o que torna ainda pior é toda essa nova tecnologia. Sabemos que a Coreia do Norte está recebendo esses avanços tecnológicos da Rússia em troca de ajudá-la. Enquanto isso, os cidadãos norte-coreanos estão passando por uma das piores fomes desde a década de 1990. Então, o país basicamente está morrendo de fome, e centenas de milhares de pessoas passam fome todos os dias. Não temos ideia de quantas pessoas estão morrendo diariamente. Outro aspecto desse acordo com a Rússia é que a Coreia do Norte está recebendo cerca de 700 mil toneladas métricas de arroz. E mais importante ainda, eles estão recebendo cerca de 200 milhões de dólares por ano pelos 10 mil soldados que enviaram. Como mencionei no início do vídeo, isso equivale a aproximadamente 20 mil dólares por soldado por ano. E claro, esse valor não vai para os soldados. Kim ficará com uma boa parte, se não com tudo. Para a Coreia do Norte, é muito dinheiro. E para a Rússia, na verdade, é conveniente, pois custa muito menos do que recrutar conscritos russos, porque tantas pessoas estão morrendo no lado russo. Recentemente cobrimos como as baixas chegaram a 700 mil desde que a guerra começou em fevereiro de 2022. O exército russo foi forçado a aumentar os bônus de alistamento e o pagamento mensal apenas para atrair mais conscritos. Já cobrimos em detalhe porque a Rússia não pode se dar ao luxo de fazer outra mobilização. Isso seria um grande golpe para a capacidade de Putin de se manter no poder. E a regra número 1 de ser um ditador é querer manter o poder. Segundo os números mais recentes, a Rússia está pagando cerca de 25 mil dólares por cada novo conscrito, sem incluir todos os bônus adicionais. Esse é apenas o salário mensal, mas também oferecem um bônus de alistamento que varia de acordo com a região e o mês. Além disso, eles têm um fundo nacional que paga cerca de 40 mil dólares se você for ferido em combate e entre 60 mil e quase 70 mil dólares se você for morto, com esse dinheiro indo para a família. Isso se tornou um gasto tão grande para o orçamento do Kremlin que no ano passado destinaram cerca de 6% do orçamento do país apenas para pagar esses bônus a soldados feridos e mortos. E também tem tentado encontrar formas de evitar pagar. Um exemplo é quando pessoas morreram ou foram feridas na região de Kursk, quando a Ucrânia entrou na Rússia e capturou território russo. Os oficiais russos basicamente disseram que o bônus só se aplica se você morrer na linha de frente. Se você morrer ou se ferir na região de Kursk, você não qualifica para o bônus. O problema aqui é que isso nunca foi mencionado aos soldados no momento do alistamento. A Rússia até anunciava abertamente esses bônus para atrair atenção e receber inscrições, porque quanto mais conscritos tiverem na Rússia, mais soldados podem enviar para a linha de frente, já que os conscritos podem ocupar as posições dos soldados.
Mas quando os conscritos morrem, tentam encontrar maneiras de não pagar o prometido. É por isso que os soldados norte-coreanos são na verdade uma grande ajuda, pois embora custem 200 milhões de dólares por ano, ainda é muito mais barato do que conscritar russos. E além disso, uma grande vantagem é que se esses norte-coreanos morrerem, como já está acontecendo, Putin não precisa se preocupar com funerais e problemas no seu país. Na Coreia do Norte, as pessoas realmente não podem protestar contra as mortes na guerra. Pelo menos isso é algo que a Rússia tem sobre a Coreia do Norte. Então, quanto mais ele puder manter as mortes longe de Moscou e São Petersburgo, melhor. Essa é uma grande razão pela qual toda a mobilização que vimos no ano passado aconteceu nas regiões periféricas da Rússia, em todas essas regiões minoritárias. E agora todos os soldados que vêm do exterior, da Coreia do Norte, realmente não afetam as elites da sociedade russa. Enfim, passando para as notícias sobre conteúdo adulto, recentemente, um jornalista muito respeitado do Financial Times publicou um relatório dizendo que uma fonte confiável informou que os soldados norte-coreanos implantados na Rússia nunca tinham tido acesso irrestrito à internet antes. Como resultado, eles estão se tornando viciados em conteúdo adulto. Claro, não temos nenhum vídeo deles assistindo a nada. Houve uma tribo amazônica na floresta amazônica a quem foi dado acesso à internet. E muito rapidamente, muitas pessoas começaram a passar muito tempo em sites de conteúdo adulto, porque isso faz parte da natureza humana. Embora as pessoas não queiram falar sobre isso, 30% do tráfego da internet vai para esses sites. Então, uma grande parte do mundo consome esse conteúdo. E quando um novo setor da população tem acesso à internet, tende a ver esse tipo de conteúdo. Acho que os norte-coreanos provavelmente estão na mesma situação. Mas enfim, retomando o tema que acabamos de cobrir, como dissemos, Putin quer evitar ao máximo a mobilização na Rússia, pois isso lhe traria grandes problemas. Aqui estão mais detalhes sobre o assunto. A economia russa está em um caos total agora. A Rússia afirma que sua economia está crescendo, mas na realidade está escondendo um fato sinistro. A inflação real hoje na Rússia é de cerca de 27%, segundo o professor Henke da Universidade Johns Hopkins. Além disso, a economia russa depende muito do petróleo e do gás. Tanto que, com a situação atual da OPEP+, a Arábia Saudita disse que começará a produzir mais petróleo para reduzir os preços e punir aqueles países que não mantiveram o objetivo de $100 por barril. O orçamento nacional da Rússia é baseado em um preço de $72 por barril. Agora, parece que o preço pode cair para $50 por barril, o que geraria déficits significativos e obrigaria a Rússia a desvalorizar o rublo. A quanto? Há estimativas que indicam que o rublo poderia se desvalorizar para cerca de 122 ou 135 por dólar. Então imaginem, os russos teriam uma desvalorização de cerca de 22% a 35% de sua moeda, somado a uma inflação de 27%. São problemas domésticos bastante sérios. Neste ponto, a Rússia não está fazendo o suficiente para conter essa situação. O Banco Central tem aumentado as taxas de juros. Agora estão em 21%, mas por muito tempo estiveram em 8%. O governo estava concedendo hipotecas como se fossem doces. E agora isso criou uma enorme bolha no setor hipotecário, que, como todas as bolhas, eventualmente estourará. Então acredito que há muitos economistas observando a situação na Rússia e percebendo que as coisas podem ficar caóticas muito em breve. Dentro da Rússia, vemos tensões e confrontos crescentes, especialmente entre os oligarcas. Isso é evidente agora com os políticos do Daguestão, que fazem parte do governo russo, em conflito com Kadyrov, que é o líder dos chechenos. E o fato de isso estar se tornando tão público e os confrontos não estarem sendo escondidos é um sinal de que a situação está se tornando realmente séria na Rússia. Historicamente, Putin desempenhava um papel fundamental para os oligarcas, atuando como o ponto de equilíbrio. Todos dependiam dele, e toda a pressão recaía sobre ele no final, mas ele evitava que brigassem entre si, pois moderava o que acontecia. Mas agora ele deixou de cumprir esse papel. Não parece estar totalmente ciente de que a situação está piorando e que os confrontos entre os oligarcas podem se tornar violentos a qualquer momento.
Assim, a Rússia está em uma situação interessante. Já foi anunciado que planejam produzir menos petróleo para compensar esses desacordos com a Arábia Saudita. Mas a realidade é que, durante todo 2022, 2023 e grande parte de 2024, a Rússia tem tentado encontrar fontes de dinheiro. Simplesmente não tem muitas opções. Com todas as sanções, a Rússia está realmente limitada. E vender petróleo é a melhor opção que tem. Então continuam fazendo isso. Tornou-se muito mais difícil, pois em muitos casos não é legal, mas ainda vendem grandes quantidades de petróleo. E é uma das poucas soluções que tem para tentar obter dinheiro. Então, dentro da Rússia, há muitas tensões. Por um lado, temos o problema com Kadyrov, o líder dos chechenos, que está tentando assumir o controle de uma grande empresa na Rússia que vale centenas de milhões de dólares. Mas, contra ele, estão as pessoas do governo russo do Daguestão, que não querem que Kadyrov tome seus negócios. E os confrontos que estão surgindo entre eles parecem muito sérios. Além disso, na semana passada, dentro da Rússia, houve distúrbios raciais significativos. Em Chelyabinsk e em outras partes do país, vimos surtos de diferentes tipos de violência. Além disso, na semana passada, vimos na própria Chechênia alguém começar a atirar nas tropas russas estacionadas lá. Então, dentro da Rússia, muitas coisas indicam que a situação não está nada bem. Está acontecendo. Uma guerra civil está ocorrendo entre duas repúblicas na Rússia. E não parece que Putin tenha poder para detê-la. Putin está cercado por oligarcas e elites que não são melhores do que chefes da máfia. E agora estamos vendo exatamente o que acontece quando você lida com a máfia. O chefe da República Chechena colocou uma recompensa pela cabeça dos senadores da Duma estatal russa. Permitam-me repetir, a Rússia se autodenomina uma superpotência moderna. E um de seus líderes acabou de colocar uma recompensa pela cabeça de vários líderes no país. A propósito, tudo isso foi publicado em um vídeo público. Não é uma fonte anônima que nos fornece essa informação. Por que ele está fazendo isso? Bem, porque afirma que estavam planejando assassiná-lo. Então agora ele quer vingança sangrenta. Vamos assistir ao vídeo que o chefe da República Chechena, Ramzan Kadyrov, publicou e depois analisar o contexto de por que tudo isso está acontecendo. Não estamos contra os chechenos. Somos contra os Kadyrovitas. Questão de negócios. Berekoev Bekin, Kerimov Suleiman, Kurbanov Rizvan. Ordem de assassinato. Declaro oficialmente uma vingança de sangue contra Berekoev, Kerimov e Kurbanov. Sou checheno. Estou recuperando o que é meu em casa. Há testemunhas. Existem pessoas que deram a ordem. Há pessoas tentando dar um tom nacional a isso e afirmar que os instigadores do conflito são supostamente Kadyrovitas. Assim, esse problema é realmente entre o líder checheno Kadyrov e o senador russo Suleiman Kerimov, que é um bilionário e oligarca. O conflito foi considerado o mais sério dos últimos 10 anos. Discute-se seriamente na Rússia que isso pode levar a uma guerra entre chechenos e daguestaneses. Houve um tiroteio em Moscou após o vídeo que vocês acabaram de ver. De fato, o Ministério do Daguestão chegou a dizer que o conflito de sangue que o líder checheno delineou hoje e as acusações de planejar seu assassinato estão desestabilizando seriamente o país. Muitos especialistas russos acreditam que o Kremlin já não consegue controlar a situação. Há rumores de que a Guarda Nacional Russa e as forças do Ministério do Interior serão enviadas ao Cáucaso Norte. Também é possível que o grupo militar seja reforçado. Isso pode afetar o curso da operação militar na Ucrânia, principalmente porque as forças chechenas estão lutando na Ucrânia para a Rússia, mas existe a possibilidade de que elas sejam chamadas de volta para a Chechênia. Agora, em um momento, vamos entrar nos antecedentes desse conflito, mas exatamente essa situação foi prevista por especialistas há algum tempo. Veja, como em qualquer estado mafioso, Putin precisa de seus soldados no país para garantir que situações como essa não saiam do controle. Mas agora eles estão ocupados na Ucrânia, tentando cumprir seu sonho sem sentido de criar um império soviético. Isso significa que qualquer pequeno conflito pode se transformar em uma guerra civil em nível nacional. Vamos ver esse clipe para termos uma ideia de quanto poder esses senadores e líderes realmente têm, que na verdade não são mais que chefes da máfia.
eles controlam seus próprios exércitos. Agora, vamos entrar nos antecedentes dessa vingança de sangue. Tudo isso tem a ver com um negócio muito grande, de fato, de bilhões de dólares. Desde que Putin começou sua invasão sem sentido da Ucrânia, a Rússia tem passado por uma redistribuição de riqueza. Basicamente, se você é um oligarca e não apoia a guerra de Putin, então tudo o que você possui será redistribuído para pessoas que apoiam Putin. A boa e velha economia de ditadura. Isso nos leva à empresa em questão hoje, Wildberry, que é basicamente como a Amazon da Rússia. Vale cerca de 17 bilhões de dólares. E 99% da empresa é propriedade de uma pessoa, esta mulher. Ela fundou a empresa, é a CEO e é a mulher mais rica da Rússia. Agora você pode se perguntar, quem possui 1% da empresa? Bem, era o marido dela, este homem. Ele é uma parte importante dessa história, mas voltaremos a ele em um momento. Como qualquer outra empresa online no mundo, a Wildberry cresceu exponencialmente durante a pandemia de Covid. Eles cresceram tanto que queriam expandir. Queriam se tornar algo mais do que apenas um varejista. Então, o plano era se fundir com outra empresa chamada Russ Group. Após a fusão, o plano era criar não apenas uma empresa de varejo, mas um gigante financeiro e de mídia que pudesse competir com as maiores empresas ocidentais. Uma parte importante dessa fusão era que ela teria que ceder 1/3 de sua riqueza para que isso acontecesse. O dinheiro iria para os proprietários da outra empresa. O momento de tudo isso também é interessante. Ela se separou do marido em abril deste ano. Depois, os planos de fusão foram anunciados em junho e os papéis do divórcio foram apresentados em julho. Agora, o marido se opõe a essa fusão e parece que a fusão é a razão por trás da separação, pois eles estiveram casados por 20 anos e tudo isso acontece justamente quando a fusão é anunciada. Outro ponto interessante é o fato de que o próprio Putin aprovou essa fusão. Em um país como a Rússia, a lei não importa. As partes envolvidas o que pensam não importa. Se Putin concorda, então está certo. Mas havia uma pessoa que tinha um problema com tudo isso, que era o marido, também cofundador da empresa e dono de 1%. Então, em vez de ir à polícia ou aos advogados, ele foi ao líder checheno, Kadyrov. Agora, juntos, lançaram um vídeo explicando mais detalhes sobre a fusão. O que essa fusão fez, basicamente, foi criar uma nova empresa. E a Wildberry basicamente colocou todos os ativos nessa nova empresa. Mas a empresa Russ, que na verdade é muito menor que a Wildberry, não colocou nada. Depois, a fundadora da Wildberry, a esposa, possuía 65% dessa nova empresa. E os fundadores da Russ possuíam 35%, sem contribuir com um único dólar para essa nova empresa. Então, basicamente, ela cedeu 1/3 de sua riqueza por nada, apenas por planos futuros. O que, claro, é suspeito. Parece que isso não foi tanto uma fusão, mas sim um assina os papéis ou sai pela janela. O bom estilo russo. Então, o marido leva Kadyrov e seu exército, ou melhor, um pequeno grupo de seu exército, e vai até a sede da empresa, basicamente para tomar o controle e assumir as operações. Isso dá um novo significado à tomada hostil de uma empresa. Na sede, ocorre um tiroteio entre os homens de Kadyrov e a equipe de segurança da empresa. Nesse tiroteio, 2 pessoas morrem. Foi mortal. Agora, hoje, ou talvez ontem, houve a primeira declaração pública do líder da República da Chechênia, após esse tiroteio mortal. No vídeo, ele basicamente diz que um oligarca, que também é membro do parlamento da Federação Russa, e 2 membros do Estado russo ordenaram seu assassinato. E agora ele quer vingança de sangue. Basicamente, ele está colocando um preço nas cabeças deles e quer que provem sua inocência ou paguem por suas ações. Tenho certeza de que muitos de vocês ficaram surpresos ao ouvir essa história, assim como eu. Mas essa era a Rússia há não mais de 20 anos. Até o início dos anos 2000, era assim que os negócios eram resolvidos na Rússia. Disputas comerciais não eram resolvidas por negociações ou pelo sistema legal. Eram resolvidas com carros-bomba, assassinatos a mando e execuções em plena luz do dia. A violência era a moeda de poder em um país onde fortunas eram construídas e destruídas pela força bruta. Isso nunca desapareceu.
apenas começou a ocorrer em salas privadas em vez de nas ruas públicas. A Rússia era um estado mafioso e continua sendo. O regime de Putin é típico de uma ditadura. Tem todas as aparências de ser poderoso e capaz de projetar força. Mas por trás disso, na verdade, é bastante frágil. Se exercer pressão suficiente, ele vai rachar, cair, quebrar. E o que vemos na Rússia são, na verdade, 3 pontos de pressão diferentes. Um desses pontos de pressão, e acredito que o mais importante, sinceramente, é a economia. A economia da Rússia está um desastre. A taxa de juros-chave do Banco Central há um ano era de 8%. Hoje é de 19%. Há muitas projeções de que terão que aumentar a taxa de juros, talvez para mais de 25%. Os empréstimos comerciais estão secando completamente. Agora, para conseguir uma hipoteca, muitos bancos exigem uma taxa de juros de 50% ou 30% em empréstimos para a habitação. Está simplesmente se tornando inviável. Mas por que isso é importante? A população russa está incrivelmente endividada com empréstimos de crédito e outros sistemas bancários. E o que acontece com isso é que à medida que as taxas de juros sobem e aumenta a quantia que as pessoas precisam pagar ao banco todo mês, será muito difícil para elas conseguirem pagar. Acreditamos que muitas pessoas vão abandonar suas casas ou suas propriedades de investimento. E o significativo nisso é que, se apenas um pequeno número delas desistir e esses empréstimos se tornarem incobráveis, há grandes evidências de que os bancos da Rússia não conseguiriam lidar com isso. E a própria economia russa não poderia lidar com isso. Porque, nesse ponto, a bolha imobiliária que foi criada ao distribuir dinheiro para a compra de propriedades estourará. E isso poderia criar problemas significativos. A inflação real na Rússia provavelmente está acima de 24%. Há muitas estimativas que a colocam nos 30%. E Putin, tudo o que está fazendo agora, só vai piorar a situação, imprimindo dinheiro para programas domésticos na Rússia, incluindo a guerra. Então, as outras 2 áreas que acredito serem realmente importantes aqui são o ângulo político, assim como o ângulo militar. Quando digo ângulo político, refiro-me ao que está ocorrendo dentro do Kremlin. Não tenho ilusões de que o povo russo vai se levantar e marchar até o Kremlin para exigir democracia. Mas acredito que há pessoas ao redor de Putin, especificamente a classe oligárquica, que estão zelando por seus próprios interesses. Eles reconhecem que Putin fará 72 anos no próximo mês. Eventualmente, ele morrerá. E quando ele morrer, as diferentes facções da oligarquia lutarão entre si pelo trono. E por causa disso, se você é um oligarca e está na facção desfavorecida, percebe que é improvável que consiga chegar ao poder nessa circunstância. Você percebe que, uma vez que seus inimigos cheguem ao poder, eles irão liquidar você e sua família e tomar todos os seus ativos. Então, se você quer ser estrategicamente sábio, na verdade faz sentido livrar-se de Putin você mesmo, acabar com seu regime e instalar seus próprios aliados. Mas a única maneira realista de isso acontecer é se houver conluio com o exército ou com os serviços de inteligência, de preferência com ambos. No caso da Rússia, sabemos que há uma possibilidade e um precedente histórico de que o exército russo simplesmente desmorone, que os soldados parem de lutar ou fujam. Isso poderia acontecer especialmente se a economia piorar drasticamente ou se houver hiperinflação, o que faria com que os soldados não recebessem seus salários ou não pudessem sobreviver com eles. Mas, por outro lado, esses oligarcas sabem que precisam se alinhar com alguém no serviço de inteligência militar, e o exército pode ser um bom lugar para começar. Atualmente, o exército está sendo humilhado por Putin. Ele os retirou da contraofensiva de Kursk, que é o oblast na Rússia ocupado pela Ucrânia. Ele colocou o FSB, o eterno inimigo do exército, no comando da operação. É realmente um insulto. Mas além disso, Putin fez algo ainda pior. Agora ele permitiu que o FSB prenda altos oficiais do exército russo por corrupção. A realidade é que todos no alto escalão do exército russo, assim como nos serviços de inteligência, estão envolvidos em corrupção. Então agora essa medida é aplicada de forma seletiva, como era de se esperar. Mas, mais uma vez, se você é um general e percebe que, eventualmente, também será pego e questionado sobre as aquisições questionáveis que fez,
agora tem um motivo para agir em seu próprio interesse e contra Putin e os serviços de inteligência. Se você se aliar a outros para fazer isso, pode tentar derrubar o governo. E isso não é tão radical quanto muitos poderiam pensar. Um exemplo simples é quando Prigozhin, o líder do grupo Wagner, entrou na Rússia no ano passado. E o que vimos ali foi uma ruptura dramática nos serviços de segurança da Rússia. Vimos que os guardas de fronteira não fizeram nada para impedir Prigozhin. As tropas chechenas, que Putin ordenou proteger a Rússia dos homens de Prigozhin, não fizeram nada. Vimos que a Guarda Nacional também não fez nada. E o próprio exército, quando Prigozhin chegou a Rostov, onde fica o comando sul do exército russo, os generais saíram para tomar café com ele. Eles estavam conversando com ele na rua. Sabiam muito bem que ele estava chegando. Poderiam ter ordenado um ataque aéreo a 20 quilômetros antes de ele chegar à cidade, mas escolheram não fazer isso. Em vez disso, escolheram tomar café com ele e tentar persuadi-lo. E a razão é simples. Por que não o mataram se tiveram a oportunidade, ou pelo menos o prenderam? A resposta é simples. Eles mesmos não têm certeza de quanto tempo mais Putin estará no poder, e não podem realmente ter certeza. Talvez Prigozhin tivesse sucesso. Talvez conseguisse derrubar o poder. E se ele conseguir, o que será de nós, aqueles que tentaram detê-lo? Então, é melhor ficar de fora e fazer muito pouco. Mas, se voltarmos ao sentido político, novamente, as pessoas mais importantes no governo russo durante toda a saga de Prigozhin ficaram em silêncio. Elas mesmas também tinham dúvidas sobre o que viria depois. Então acredito que, olhando para o futuro, a Rússia está em uma situação muito mais instável do que se imagina. Este vídeo chegou ao fim. Obrigado por assistirem. O que você acha disso? Conte-nos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro dos novos vídeos. Obrigado por acompanhar. Até breve.